Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nessa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, o capítulo de número 8, versículo 23 é o seguinte: Jesus apazigua a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Nós sabemos que Jesus, a Bíblia vai nos falar, no Evangelho de João, o capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa pessoa que está falando aqui na história dessa tempestade, que a qual estava dormindo, que apaziguou essa tempestade depois que ela acordou, é o próprio Jesus, que ele é o Verbo, que se fez carne e habitou sobre a humanidade. Os discípulos estavam angustiados, estavam tristes, estavam abatidos, porque alguns estudos falam que eles retiravam águas com baldes para fora do barco. E eles passaram por uma grande luta, uma grande tempestade. Essa tempestade que está sendo na sua vida hoje simboliza os problemas, as aflições, as angústias. Às vezes você está pensando em sair da presença de Deus, você está angustiado, você está triste, você está abatido por causa de uma luta, por causa de um problema. Mas não compensa você sair da presença de Deus, porque se você sair da presença de Deus, você não vai herdar a vida eterna. E para nós herdarmos a vida eterna, nós temos que aceitar Cristo como nosso Salvador, continuar aceitando Ele como nosso Salvador. A Bíblia vai nos falar em Salmos 40, versículo 1: Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu meu clamor, e Ele se inclinou para mim. Quando nós esperamos com paciência no Senhor, nós ouvimos. Quando Deus ouve o nosso clamor, Ele se inclina e olha para baixo. A Bíblia fala que Ele se inclina. Quando nós esperamos com paciência, podemos ver que Davi, ele era perseguido pelos seus irmãos, mas ele esperou com paciência no Senhor. Ele sabia que um dia ele ia reinar o país de Israel. Davi ele esperou tanto com paciência no Senhor, que a primeira cidade que ele foi governar foi Judá. E com o passar do tempo, ele passa a ser um dos maiores reis da história de Israel. Davi esperou com paciência no Senhor. Às vezes o mal do ser humano, meu irmão, que nós não queremos do jeito do Senhor. Nós não sabemos esperar no Senhor, nós queremos do nosso jeito. Às vezes nós passamos por angústia, por aflições. Nós vamos contar para os nossos vizinhos, vamos contar para os nossos amigos, irmãos em Cristo, mas eles não resolvem nada. Pessoas que você vai contar o seu problema para as pessoas vão te maldizer, falando: não, você não vai conseguir.
As pessoas frustram os seus sonhos. Mas quando você espera com paciência no Senhor, Deus, Ele ouve o seu clamor. E essa tempestade, essa luta que você está passando, Deus vai apaziguar, Deus vai acalmar. Os discípulos estavam quase se afundando. E eles dizem, pronto, agora nós vamos morrer. O mestre está dormindo. O que nós podemos fazer? Eles achavam que na hora da luta, da provação, Jesus os tinha abandonado. Mas Jesus não os abandonou. Jesus sabia bem o que estava fazendo. Jesus estava dando uma aula para eles. Eles estavam tendo uma aula com Jesus. E quando nós passamos por provação, nós temos uma experiência com Jesus. E ele disse, mestre, eles disseram, mestre, não importa que perecemos. E Jesus fala, homens de pequena fé. E imediatamente Jesus fala, aquieta-te mar e vento. E o mar e o vento se aquietou e houve grande bonança. E eles falaram, quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Este que o mar e o vento lhe obedece. Este é o verbo, este é a palavra. Este é o Deus que a qual ressuscitou a Lázaro. Este é o Deus que a qual ressuscitou o filho da viúva de Naim. Esse é o Deus que a qual reviveu a filha de Jairo. Esse é o Deus que a qual fez muitos milagres e faz até hoje, revive as pessoas. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Essa luta, essa tempestade, esse problema vai se findar. Porque essa luta não é para todo sempre, meu irmão. Essa luta vai passar, Deus vai te surpreender, tem até o hino. E Deus vai te abençoar de maneira tanta, porque você está passando essa luta, porque tem bonança. Aqui está falando que houve grande luta, houve uma grande tempestade, a Bíblia fala que depois teve bonança. Bonança, meu irmão, é bênção, é vitória, é bens materiais, é um parente seu convertendo a Jesus, ou é um filho seu que nasce. Isso é bonança. Basta você crer e acreditar. Os discípulos teve uma escola com Jesus. Podemos ver que depois que Jesus partiu, os discípulos oravam e o mar, tem parte que o mar aquietava. Porque Jesus estava ensinando eles como eles deviam passar os dias seguintes como apóstolo. E Jesus é o Deus que quer que você vença essa prova. Se você está sendo aprovado, é porque você vai ser aprovado. Se você está sendo castigado, é porque Jesus te ama. Se você está sendo castigado, é porque você não lembra de ler um versículo da Bíblia. Nós não lembramos de orar ao Senhor. Nós não lembramos de ir para os cultos. Nós não lembramos de jejuar. Aí nós passamos lutas por provações, mas Deus acalma este mar e houve-se grande bonança. Essa luta, esse mar, essa tempestade vai embora, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida.